A paz do Senhor, igreja. Por esses dias eu tenho meditado um pouco no quanto o Senhor precisa falar para que uma situação mude. E eu quero convidar hoje vocês a fazer essa reflexão comigo. Muitas vezes a gente pensa que a gente está passando por uma situação tão difícil que é preciso que Deus chegue e fale de novo, e fale outra vez. E aí eu parei para ler Gênesis. E quando a gente vê em Gênesis 1, logo no comecinho da Bíblia, a gente vê que a Bíblia só relata duas coisas a respeito de como era a terra antes de Deus chegar e mudar. Fala que ela era sem forma e vazia. Pronto. Ou seja, não existia nada, existia morte só na terra, não sei, existia só escuridão, provavelmente. Porque a gente vê logo no versículo 2, eu acho que é uma entrada triunfal do Senhor. Porque só fala isso, que a terra era sem forma e vazia. E aí aparece e fala, e Deus disse, haja luz. E a partir do momento que Deus falou, haja luz, tudo mudou. A terra ela ganhou forma, a terra ela ganhou vida. E eu paro para pensar que assim também é conosco. Muitas vezes a gente espera que Deus faça algo que é aquilo que a gente espera. E quando Deus somente ele precisa chegar e falar, haja luz. Porque não interessa qual é a situação da nossa vida que a gente está passando, qual é a situação de morte, a situação de desespero que a gente está passando na nossa vida. A partir do momento que Deus chega e Ele é a própria luz, Ele chegou naquela situação, a gente pode descansar. E Deus, Ele está em tudo aquilo. Deus, eu penso que Deus ele tem cuidado de todas as situações que nós temos passado. Muitas vezes a gente vê pessoas passando por situações muito difíceis e a gente às vezes não entende por que a pessoa sente aquela paz. E hoje eu entendo, essas pessoas elas têm convicção. E hoje nós precisamos ter essa convicção na nossa vida. A partir do momento que a gente tem a convicção de que Deus ele está nos ensinando através de tudo, que Ele está permitindo com que nós passemos pelas diversas situações que a gente passa pela vida, a gente começa a entender que Deus ele está no controle de tudo, porque Deus ele já falou para nós, Deus ele já chegou na bagunça que era a nossa vida, na bagunça que era a nossa casa, e Ele já deu essa ordem para dentro de nós, que é haja luz, e hoje a luz habita em nós. E eu não acredito que aonde há luz pode haver trevas, porque aonde a luz está, não pode, gente. Então, se nós temos a luz, a gente tem que ter paz, a gente tem que ter convicção de que o próprio Deus está conosco, que Ele é um pai abençoador, um pai que cuida de nós. Então, se Ele falou que Ele cuida de todas as coisas, Ele vai cuidar de todas as coisas. Se Deus fala que nós temos que descansar nele, nós temos que descansar nele. Quando Deus fala que é dele todo o trabalho, a gente tem que confiar nisso. É claro, a gente tem que fazer a nossa parte, o nosso papel, mas a gente tem que confiar em Deus. Muitas vezes a gente tem que viver pela fé, e viver pela fé implica em dar passos em coisas que ainda não existem, é chamar à existência aquilo que a gente não está vendo. É eu falar que mesmo sem eu ter um trabalho, sem eu ter dinheiro para colocar alimento dentro de casa, é eu ter a convicção que Deus ele vai suprir as minhas necessidades. É eu estar passando por uma situação difícil no meu casamento e eu ter a convicção de que Deus é que está cuidando do meu casamento e que aquela situação está servindo para me ensinar para o meu crescimento. E eu tenho que aprender com isso, porque não adianta também eu ficar esperando que as pessoas sempre me tirem do deserto, porque se as pessoas sempre ficar me tirando do deserto, eu nunca vou aprender. Então, se eu ficar sendo tirada do deserto, eu não vou aprender a confiar em Deus no deserto. E o deserto, ele serve para nos fazer crescer, para desenvolver a nossa fé, a nossa intimidade com Deus. Então, não interessa qual é o deserto que você está passando na sua vida. Deus já falou, haja luz.
e a luz ela já existe. Então agora faça a sua parte e descansa no Senhor, porque Deus ele já está trazendo vida, ele já está trazendo luz para toda essa situação. Amém? Fiquem com Deus.